Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Nossa Night para todo o Brasil. Que imenso prazer estar com você mais uma vez. Fique conosco porque hoje o programa está sensacional. Sempre a gente aqui entrevista pessoas com histórias marcantes, transformadoras. E hoje não vai ser diferente, então não se esqueça, todas as quintas, às 21 horas, Nossa Night aqui no ar para você, beleza? Temos esse encontro marcado, tá? Tá curioso para saber quem é a convidada de hoje? Então vem comigo, porque a nossa convidada, ela tem uma história marcada por fé, superação e milagres. Nascida em berço evangélico, ela canta desde a infância e transformou a dor de grandes perdas em propósito e ministério. Mesmo diante do câncer e de um diagnóstico considerado paliativo, a sua vida se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. Hoje, vivendo o impossível aos olhos da medicina, ela testemunha que Deus gera vida onde tudo apontava para a morte. Vamos receber com muito carinho. Suelen Gonçalves, vem pra cá. Tudo bem, Suelen? Prazer em conhecê-la. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Primeira vez aqui no Nossa Night, né? Isso. Seja muito bem-vinda. Como é que você está, minha amiga? Estou bem, graças a Deus. Que bom. Graças a Deus. Vamos contar um pouquinho sobre a sua história? Sim, até claro. Pra gente se conhecer também, conhecer um pouquinho. Você é aqui do Rio de Janeiro mesmo? Sim, sou daqui. Carioca. Sou carioca. Eu morei 13 anos na região serrana, né? Mas retornamos tem 10 anos, então tá tudo certo. Ah, Serra, ai meu Deus. Recentemente eu dei um pulinho lá em Petrópolis e tudo mais, só que tava quente lá também. Jesus, tá foi para difícil. tentar fugir do calor, só que o calor chegou lá também. Senhor. Hoje em dia tá difícil, não tem para onde Mas você escapar. gosta desse clima mais quente ou do clima lá da Serra, Olha, pelo costume? eu gosto do equilíbrio. Ah, é verdade, faz sentido. Eu gosto do equilíbrio. Eu não gosto nem de muito frio. E nem de porque muito. lá tinha épocas, né, que era muito, muito gelado. E aí complica um bocado. Eita. Mas o calor daqui também é bem difícil. Ah, o equilíbrio é a melhor coisa, né? Equilíbrio. Nem muito frio, nem muito quente, né? Tem que estar ali no meio tempo. Apesar que eu gosto de frio, né? Porque eu tenho um problema, eu suo muito, então pra mim tem que estar geladinho, mas também não pode ser aquele frio para você, né? Ficar batendo o queixo, né? É verdade. Frio a gente põe um casaco e tá tudo resolvido, né? Agora o calor é complicado. E fica mais elegante também, né? Quando Verdade. você pode... No calor não tem como, tu dá vontade de usar short e chinelo. Né? É verdade. Enfim, inclusive, eu tô querendo começar um novo estilo. Quero começar a fazer um talk show diferente. Vou vir de chinelo e bermuda. Pode? A produção vai deixar, não. Ô, Sueli, é verdade que você é de berço evangélico, cristão? Sim. Você já cresceu já conhecendo a Cristo? Sim, nasci já, minha mãe sempre foi evangélica. E aí eu fui criada no evangelho, graças a Deus. Que legal. É bom que quem teve essa oportunidade, você já cresce ali nos caminhos do Senhor, Sim. né? Já evita muita coisa, né? De quebrar a cara em muitos caminhos, né? Eu tive um períodozinho que eu acabei dando uma escapulida assim, meio sem vergonha, sabe? Crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo? Quando eu tive os meus 15 anos, Sim. eu dei uma saída, mas eu era aquele tipo de pessoa que eu não fazia nada de errado. E tinha um temor, né? Conservava o temor ainda. Só parei de ir à igreja. Sim. Né? Ia de vez em quando. Mas com 17 anos, quase 17, eu retornei e nunca mais. Ah, foi rápido, graças a Deus, né? Porque geralmente tem fase Mas que... também vivi muita coisa. Eita. Vivi muita coisa que, assim, permanecer na presença de Deus Sim. verdadeiramente foi um grande desafio, né? Imagino. Vamos saber daqui a pouquinho sobre os seus desafios. Eu quero entender como você começou com a música, você já, nessa fase que você estava na igreja, que você se descobriu, como é que foi isso? Eu comecei a cantar na igreja com 3 anos de idade. Rapaz, ó. Cantava todo culto o mesmo hino. Mesmo corinho? Lembra qual é? Sim, Qual era o corinho? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós no nome de Cristo, Boa. até o fim. Todos os cultos eu cantava o mesmo hino, Acho né? que criança tem uma apresentação aqui. Vai lá, minha filha, vai lá. Eu não tinha vergonha, não tinha nada. Eu ia mesmo. E com 6 anos eu já comecei a cantar como dupla com a minha irmã. Olha que legal. Aí a gente na época gravou fita, que era fita de rádio, né? Ih, aquela fita cassete? Aquela fitinha de rádio. Eu vou falar que eu lembro, porque é da minha época também. Lembro. Quem não lembra, infelizmente, deixou de ver uma boa fase, né? É verdade. Pegava a fita cassete para rebobinar, botava a caneta assim, ó. Eita. Nostalgia que dá. E cresci com ministério. Depois, com 10
10 para 11 anos, gravamos um CD, não deu muito certo, né? Porque era um sonho da minha mãe. Ela que queria incentivar vocês. Ela era tipo o Francisco. Tipo do filme? De manhã, ovo cru para cuidar da voz. Meu pai que livrava a gente. Ela queria fazer essas coisas? Cara, era doideira. A gente não podia chupar bala, era bala de gengibre. Tanto que hoje eu falo com meu esposo, eu não gosto, não dá para mim. Meu Deus, então ela tinha essa... Era muito rígida. Ela queria que vocês fossem, de fato, de louvassem, que estivessem lá na igreja para cantar. Sim. Mas nessa fase, vocês eram muito novas. Vocês já entendiam, vocês também gostavam, ou vocês iam porque a sua mãe mandava, pedia? Eu sempre gostei, né, de cantar, de estar na presença de Deus. Só que criança é criança, né? E aí eu queria brincar, eu queria ter... não queria fazer as coisas no momento em que ela queria, mas eu não podia, porque ela era bem rígida. Tinha que parar para ensaiar, eu queria brincar, tinha que parar para ensaiar. E na época não tinha essas leis que não pode bater, não pode essas coisas, a gente apanhava mesmo. Se você não vai, apanhava para cantar, apanhava a vara da correção, né? Se não tivesse na postura que ela queria, se não falasse certo, a gente... Isso influenciou você de alguma forma hoje na disciplina que você tem hoje, vamos dizer assim? Sim. Ajudou, né? Sim, na época eu não entendia, mas hoje eu louvo a Deus por ter me dado a mãe que Ele me deu, né? Legal. E já em tocar nesse assunto, né, já que você falou da sua mãe, você passou um momento muito complicado, né? Sim. Que foi a perda da sua mãe. Como é que foi esse período para você? Como você lidou com isso? Como é que foi? Então, a minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Eu estava com 11 anos, quando veio o diagnóstico, né? Ela tinha 38 anos. Nova. E aí... eu não sabia, mas ela já tinha descoberto um caroço há 2 anos atrás e ela não queria ir ao médico. Ela dizia que Deus ia curar ela e que ela não ia em médico, só que eu não sabia disso. Quando a questão foi se agravando, porque ela era costureira, então ela deu uma pancada na máquina e começou a inchar, a crescer, e aí doer, né? Não dá para esconder, né? E aí ela teve que procurar um médico, não teve jeito. Quando ela procurou um médico, já estava bem avançado, porque é um tipo de câncer agressivo, é o carcinoma invasivo triplo negativo, que é um câncer bem agressivo, que espalha rápido, né? Já era um caso metastático, né? Onde para a medicina já não tinha mais jeito. Eles fizeram um tratamento para prolongar a vida dela. E aí foram 8 meses nesse tratamento. Foi um período muito difícil para a gente, onde a gente viveu muita coisa. Eu, com 11 anos, vivendo aquilo tudo, era bem complicado. A sua família era você, sua mãe, sua irmã? Eu, minha mãe, meu pai, 2 irmãs e um irmão. Sim. E aí, a minha irmã mais velha já tinha 21, que era a que mais cuidava da minha mãe. O meu irmão, se eu não me engano, estava com 18. Minha irmã do meio estava com 15 e eu com 11 para 12. E foi um período muito difícil para a gente. O meu pai, ele trabalhava muito e a minha mãe estava ali dentro de casa com a gente. Então, assim, era uma situação bem complicada, porque como já estava muito avançado, o seio dela inchou muito, então abriu feridas, foi uma coisa bem exposta. Ela fez radioterapia, quimioterapia, a rádio no local, né, queimou a pele. Então, assim, tinha um mau cheiro, tinha... Doloroso, né? Muito complicado. Naquela época, a quimioterapia ainda era pior, né? Os efeitos colaterais eram muito piores. Então, assim, ela... posso falar abertamente aqui, né? Sim. Ela vomitava sangue. Então, assim, pra gente era horrível. Foi um momento, assim, que eu me lembro de muitos detalhes, muitos mesmo, que marcaram a minha vida, assim, de um jeito que... Eu vou te falar, é uma sensação, para uma criança, uma sensação de impotência total. Sim. Não tem nem como... se para um adulto já é complicado uma situação como essa, mas eu imagino você, criança, vivendo isso, essa sensação de não poder fazer nada, né? E depois que aconteceu tudo isso com a sua mãe, né, ela faleceu muito tempo depois? Foram 8 meses de tratamento e aí ela veio a falecer. Só que na minha mente, como eu fui criada ali no fogo, né? Forjada no fogo, na minha mente eu falava, bom, agora que quando os médicos desenganaram ela, falaram, olha, a sua mãe tem até, no caso falaram com meu pai, né, sua esposa tem até o final de semana, no final de semana ela não passa.
e a gente recebeu essa notícia, eu lembro que eu e minha irmã, a gente estava na casa da minha tia, na região serrana, que é para onde eu me mudei. E lá na casa da minha tia, eu falei, não, é agora que Deus vai entrar. Sim, né? então, Porque aquela fé, né? É agora que Deus vai entrar, porque era o que eu fui ensinada. Sim, né? sim. Que se eu orasse, jejuasse, que Deus ia fazer aquilo que eu estava pedindo, né? Hoje eu tenho maturidade para entender as coisas, só que Deus não fez do jeito que eu queria. Sim. Na época me gerou uma revolta gigantesca, só que eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre fui muito correta nas coisas. Eu falo que eu sou politicamente correta, sabe? Meio chata. Então, assim, isso não, essa revolta minha não fez com que eu fizesse maluquices na minha vida. A gente continuou indo à igreja. Não ficou com raiva de Cristo, né? Eu fiquei. É. Eu fiquei. Eita. Na época eu fiquei. Eu fiquei com raiva, eu fiquei Então não externou pensando. isso, né? Mas eu continuei indo à igreja, sabe? A gente sempre cantou, então a gente cantava. Continuava fazendo Mas inicialmente eu fiquei sim, porque eu não conseguia entender. Sim, sim. Né? Até eu conseguir entender os propósitos dele. Né? E que nem sempre ele vai fazer do nosso jeito, mas vai fazer o melhor, às vezes, para a pessoa, né? Sim. Porque a gente não está preparado para perder nunca. Sim. O ser humano ele não está preparado para perder em nada. E nem ninguém. Se dependesse disso, eu acho que as pessoas mais queridas para a gente nunca partiriam. Né? Mas aí, você estava ali no momento e o que ela pode estar vivendo agora junto com Cristo, né? A gente não vai, fica, né? Hoje eu entendo Sim. que ela recebeu, de fato, a cura plena. Sim. Porque o que a palavra de Deus fala é que lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Então, hoje, adulta, né, e madura, como cristã também, eu consigo compreender isso. Mas para uma criança... Sim, não é até bom você tocar nesse assunto, porque tem uma canção do Delino Massal que fala muito algo que tem a ver com isso, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele também é Deus. Né? E a gente quer... Não, Senhor, Deus, Ele abençoa, Deus, Ele é poderoso para trazer a cura, mas e se não for, né, aquele momento para isso? A gente tem que estar pronto para todos os cenários, né? Tem que estar essa maturidade, né? E depois que você entendeu essa questão, depois que a sua mãe partiu, demorou muito para você ter essa maturidade, para você entender? Foi nesse momento que você gerou essa revolta e talvez se afastou da igreja ou não? Como é que foi? Não, o meu afastamento da igreja foi por causa do meu namoro, que foi com o meu marido, né? Meu esposo. A gente está junto tem 23 anos. 23 qual é o nome anos. dele? Tiago. Tiago, Tiagão veio aí. Foi por causa dele? Porque, né? A gente já namorava já há alguns anos e aí já viu, né? O Tiagão foi embora, falou, tô indo embora. Então, assim, eu acabei me afastando, parando de ir à igreja, porque eu tinha esse temor de, eu não estou correta, né? Então, eu não vou à igreja e eu também não tinha coragem de conversar com o pastor para falar como é que você sobre a situação, porque o pastor era como se fosse um pai para mim. Porque como eu cheguei, foi na cidade de Cordeiro, depois de Nova Friburgo, como a gente chegou quebrado, minha família quebrada, um pai perdido com 4 filhos, porque minha mãe era minha mãe que comandava a casa, ela era generalzona, né, da casa. Que dava as ordens ali, fazia isso, faz aquilo. Então ficou todo mundo perdido sem ela, inclusive meu pai, né, com 4 filhos, bem perdido. Caramba. E como a gente chegou lá assim, bem quebrado, a igreja, o pastor abraçou muita gente. Legal. Saudoso pastor Jair Silva, ele faleceu ano retrasado. E ele era como se fosse um pai. Então, assim, eu não tinha como chegar para conversar naquela época, né? Igual hoje em dia que as pessoas falam abertamente sobre as coisas. Né? Eu não tinha cara para chegar para ele e falar, olha, eu não posso mais continuar cantando nos jovens, cantando no Ministério do Louvor, porque eu me relacionei sexualmente com o meu namorado. Você fica com vergonha de falar com ele. A gente ficava com vergonha naquela época, isso não era comum. Hoje em dia foi normalizado. Hoje em dia as pessoas acham que podem estar na igreja fazendo qualquer coisa. Pelo amor de Deus, você pensa isso, pelo amor de Deus, é o inimigo falando, né? Isso é muito perigoso, mas a geração de hoje, infelizmente, normalizou muita coisa, né? Então, assim, eu preferi me afastar, né, do que parar de cometer aquele pecado, que eu acho que foi a única coisa, assim, de errado que eu fiz na minha vida, vamos botar assim, né? Mas aí, logo, eu sofri pela morte da minha mãe,
de uma forma muito intensa por pelo menos uns 5 anos. Eita, o teu luto demorou esse tempo, né? Eram choros intensos, desesperadores. Aquela falta, porque é a época, uma das épocas que o filho mais precisa. Sim, né? Você era bem nova, né? Acho que quando chegava, talvez, época comemorativa também, Dia das Mães, você devia sentir bastante, né? Inclusive, conheci meu esposo, ele foi na igreja, foi num Dia das Mães. Meu primeiro Dia das Mães sem minha mãe, eu chorando demais. Ele se aproveitou do meu momento de fragilidade. Consolar, né? Vem aqui nos meus braços. E assim, depois eu consegui me estabilizar emocionalmente, eu me casei muito nova, casei com 17 anos. Com 17? E aí eu melhorei um pouco daquele sofrimento todo em relação à minha mãe. Sim. Só que aí depois veio mais pancada, né? É mesmo? Qual foi as outras pancadas que... Aí logo passou 3 anos, foi em 2010. Minha mãe faleceu em 2002, né? Em 2010, meu pai sofreu um acidente de carro, faleceu na hora. Caramba. Estava trabalhando, ele era motorista da Secretaria de Saúde da cidade de Cantagalo, cidade vizinha de Cordeiro. Sim. E ele foi num gol, no meio do caminho, na altura de Sambaitiba, não sei se você já ouviu falar desse lugar. E tinha uma reta e um burro na estrada. Caramba. Um animal na estrada. O cara da carreta desviou do burro, meu pai ainda chegou e para o acostamento jogar quase na grama, mas a carreta passou por cima. Caramba. Literalmente por cima. Como ele estava sem o cinto de segurança, não estou fazendo apologia para ninguém, deixar de usar cinto, não. Mas como ele estava sem cinto, não esmagou ele todo. Caramba. Mas o lado esquerdo... E nessa época você tinha o quê? Seus 16, eu 17? Eu estava com 19. Caramba. 19. Ia fazer 20. Faltava 2 semanas para o meu aniversário. Caramba. A minha mãe faleceu faltando 2 semanas para o meu aniversário, que foi dia 24 de agosto de 2002. Sim. E meu pai faleceu no dia 24 de agosto de 2010. Caramba. Exatamente a mesma data. Completando 8 anos, minha mãe tinha falecido, meu pai estava... Foi um baque, depois outro baque, bem forte. E você, em algum momento, você chegou a duvidar das coisas de Deus, do cuidado de Deus, quando você recebeu essa notícia? Com certeza. Eu gritava dentro de casa e perguntava para Deus o que Ele estava querendo de mim. Caramba. Eu gritava falando, Deus, o que o Senhor está querendo de mim? Eu sempre fui boa filha. Tanta gente que tem os pais, que tem todo mundo não valoriza. Eu sempre fui boa filha, o Senhor está me tirando meus pais. Mesmo, né? Eu gritava dentro de casa. Mas hoje eu entendo que para muita gente fala assim, menina doida ficar questionando Deus, mas Deus entende os nossos momentos de dor. Eu creio dessa maneira. Ele sente a nossa dor e Ele entende os nossos momentos. Ele sabia que eu estava num momento de desequilíbrio, né? Aí depois disso veio uma espécie de depressão, onde eu descontava tudo na comida e começou minha guerra contra a balança. Começou a ganhar peso. Chegou a ser obesa? Sim, sim. Cheguei sempre nos 90 e poucos, 100 ali, tentando equilibrar. 90 e pouco é obeso? Não, para mim, sim. Tô com 92, calma aí. Era pré-obesidade, obesidade 1 que fala. Depende da altura. Para minha altura, né, e tudo mais. Eu comecei com essa guerra com a balança. Hoje eu entendo que era um tipo de depressão. Na época, não. Na época era uma fuga, né? Aí descontava na comida. Cristã, não bebo, não fumo, não faço nada de errado, vamos comer, comida, né? Achando que não é pecado. E até um ponto muito importante, porque às vezes o cristão tem, alguns cristãos têm essa mentalidade. Não, mas eu não fumo, não bebo, mas está descontando no doce, está descontando na comida. A glutonaria também é pecado. Tem que tomar muito cuidado com esse pecado. Né? Suelen, a sua história é bem delicada e forte por tudo que você viveu, né? Mas eu acredito que tudo isso que você viveu, chegou um momento que você disse assim, poxa, teve algum propósito nisso? Talvez eu aprendi algo com isso. Eu quero saber o que você aprendeu, né, e o que você tirou, vamos dizer, de proveito nesses momentos difíceis da sua vida. Assim, inicialmente, eu confesso que nada. Eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Essa é a realidade. Sim. Porque depois do falecimento do meu pai, ainda veio o diagnóstico da minha irmã mais velha, com 32 anos. Caramba. Meu pai faleceu com 48, muito novo também. Sim.
Minha irmã com 32 anos, que recebeu o diagnóstico do mesmo câncer que a minha mãe, só que ela entrou em depressão profunda e ela se recusou de viver o processo dela. Sério? Ela, antes de começar o tratamento, ela teve uma emergência hipertensiva, parada cardiorrespiratória e faleceu com 32 anos. Caramba! Deixando 2 filhos, um de 7 e um de 6 anos. E aí, quando a minha irmã faleceu, foi assim, com o falecimento da minha mãe, eu passei a não ter fé. Eu acreditava em Deus, né, como soberano, que Ele criou tudo. Não Nunca duvidei de Deus, dele, né? não. Mas eu não conseguia acreditar em milagre. E aí veio meu pai, e aí foi aquele baque para mim. E quando veio o falecimento da minha irmã, aí que eu não conseguia acreditar mesmo em nada relacionado a tudo que era impossível, a tudo que fugia da capacidade humana. Sim. Porque eu nunca tinha vivido um sobrenatural, né? Então, assim, foi muito complicado para mim, porque eu não conseguia compreender. Eu falava, Senhor, parece que eu fui escolhida ali para viver sofrendo, sabe? E aí, com o passar do tempo, né? A minha irmã faleceu em 2013. Passou uns meses, eu estava muito mal, porque na minha mente era assim, irmão é para sempre. A gente já cresce junto, né? Nasce a gente cresce sabendo que pai e mãe um dia vai morrer, com aquele medo de perder pai e mãe. Sim. Mas o irmão, eu não sei se eu sou doida, mas eu nunca tinha cogitado isso. Não faz sentido, a gente não tem esse pensamento. Eu não penso. A gente sabe, mas a gente não toca no assunto. Mas o irmão, né? Os irmãos, né? Por mais que seja mais velho, não é uma preocupação, é um medo que a gente tem. E aí, quando a minha irmã faleceu, foi um baque, assim, gigantesco para mim, até porque minha irmã era como se fosse uma mãe, ela era 11 anos mais velha do que eu. Caramba. Então, é como se tivesse perdido a mãe pela segunda vez. E eu fiquei muito abalada emocionalmente. Aí foi quando Deus falou comigo, num retiro, que Ele me daria uma criança. E que essa criança viria para poder amenizar toda aquela dor que eu estava sentindo. E aí, passaram 2 semanas e eu engravidei. 2 semanas que Deus falou comigo. Caramba, você engravidou? Engravidei. Aí, passado mais ou menos quase um ano, né? Nós tivemos um problema conjugal, onde meu esposo, ele disse que não queria mais o casamento, queria se separar. E eu, cheia de orgulho, aceitei, falei, perdi mãe, pai, irmã, não morri, vou morrer de divórcio. Eita. Né? Aí ele meteu o pé. Meteu o pé, né? Meteu o pé nada. A gente morava com a minha sogra, ele disse que separou. Mas ficou lá ainda? Mas ficou dentro de casa. Eita! Só que eu tinha datado um dia para poder eu ir embora. Para onde? Eu não sabia, porque eu não tinha nem casa, eu morava com a minha sogra. Gente. Mas aí eu conversei com a irmã dele, minha cunhada. Falei com ela, Tati, deixa eu ficar na tua casa até eu arrumar um emprego, porque nem emprego eu conseguia. Botava currículo e eu era costureira de todas as máquinas, ainda mexia em parte mecânica de máquina. Trabalhei 8 anos com costura. Pô, maneiro, hein? Lá na região serrana, é o polo da moda íntima, né? Nova Friburgo, Cordeiro, então muita confecção. Então eu trabalhava nessa área e eu distribuía currículo e ninguém me chamava. Caramba. E você, assim, agora que eu estou acreditando em milagre mesmo, né? O currículo estão chamando. Tudo mais difícil. Eu me lembro que no dia que eu tinha datado para eu ir embora, que foi dia 19 de dezembro de 2015, uma amiga me convidou para passar uma tarde na casa dela. Eu fui, chegou lá, ela me chamou para assistir um filme. Eu assisti o filme Quarto de Guerra. Eita, o mistério aí, hein? Aí, oração, fala de oração. E aí, o que eu fiz? Né? Falei com ela, amiga, o que eu faço? Ela falou, Su, é muito melhor você lutar pela sua família hoje, chegar um momento que você vê que não dá mais e parar de lutar, do que você não lutar, né? E um dia olhar para trás e se arrepender de não ter lutado pela sua família. Foi o conselho que ela me deu, a Anne, uma amiga querida. Legal, que eu amo muito. Foi usada por Deus, né? E eu fiz isso, né? Fiz quase tudo que aquele filme ensina, só morei no closet, porque eu não tenho closet, né? Ele era chique, né? Na sala também Deus ouve, né? Mas um dia eu vou ter, em nome de Jesus, vou chegar nesse nível. E a esposa do meu pastor na época, que era Luana, né? Hoje eles estão pastoreando Rio das Ostras 4, né? A DEVEC, Rio das Ostras 4 era da DEVEC, hoje eu estou na Quadrangular.
E ela me instruiu também na oração, nos propósitos, e eu fui orando. Foram 3 meses de oração intensa. Firme ali, incessante, né? E aí Deus restaurou nosso casamento. Legal. Né? Amém. Que era impossível. Deus O cara tava... deu um puxão de orelha nele. É, mas ele estava irredutível. Tipo, ele tinha tomado a decisão dele mesmo. Ele não queria voltar. Porque assim, hoje, depois de um tempo, eu comecei a entender que eu tinha me tornado uma pessoa muito amarga por conta das perdas. Que, né, eu falava muitas coisas que não tinha necessidade, que era um mecanismo de defesa, sabe? Era como se eu fosse um ouriço, né? Eu para mostrar força, eu queria ser... eu acabava espetando as pessoas, sabe? Acaba te contando na maneira de agir era com como as pessoas. Se né? É uma autodefesa, acaba sendo uma autodefesa inconsciente, né? Inconsciente. Hoje eu entendo isso. E uma amiga teve coragem de falar isso para mim, né? A Ana Cláudia, ela um dia sentou e falou: é porque eu te amo muito, porque tem coisas que você fala que doem. Tem hora que você faz umas grosserias que... Aí eu parei assim, né? E falei, meu Deus, eu preciso mudar isso. Enfim, muito além de Deus ter restaurado nosso casamento, Deus restaurou minha fé. Ah, importante. Esse processo eu entendo que foi uma restauração de fé, porque eu entendi que se eu, de fato, tivesse uma intimidade com Deus e orasse, lesse a palavra, me relacionasse com Ele, que Ele fazia milagre, sim, porque o meu casamento é um milagre. E aí, logo em seguida, nós viemos para o Rio, ganhei um apartamento. Que legal. Deus começou a fazer coisas assim, né, que a gente nunca imaginou viver. E aí, quando foi em 2018, posso continuar falando? Pode, claro, fica à vontade. Quando foi em 2018, eu tava tudo bem, tudo ótimo. E eu descobri um caroço no meu seio esquerdo. Aí eu falei com meu esposo, falei, Tiago, olha isso. Aí ele ficou assustado e tentando mostrar uma normalidade. Falou, não, amor, em nome de Jesus não vai ser nada, não. Falei, tá, mas você sabe do meu risco que eu tenho e eu preciso correr. Aí corremos. Já tinha um planinho de saúde básico. Fui, comecei a investigar, já logo com o meu histórico, os médicos já quiseram biópsia direto. Sim. Fiz só um ultrassom, o médico falou, não quero mais imagem, vamos para biópsia. Eu com 28 anos de idade. Fiquei aguardando o diagnóstico, que era para demorar 30 dias, demorou quase 80. Caramba, diferença. Só que eu entendo que Deus ele faz tudo perfeito. Eu não estava preparada para receber esse diagnóstico. E aí eu lembro que a Luana, que é a esposa do pastor Leandro, que hoje estão na DEVEC 18A4, ela me mandou um louvor da cantora Jéssica Augusto, que fala... agora me fugiu da mente aqui. Não problema. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Aí na ministração, a cantora falava assim, interessante que Deus não nos isenta de passar por certas situações, mas Ele mostra que está conosco em todo o tempo. Aí veio como uma flecha no meu coração aquilo. O que você estava sentindo. E aí Deus falou comigo assim, lembra de Daniel? Daniel, quando foi levado cativo para a Babilônia, decidiu não se contaminar com o manjar do rei. Foi honrado por isso. Depois começou a se destacar. E por causa da oração, Daniel foi jogado na cova dos leões. Sim. Porque eu perguntava para Deus o que eu tinha feito de errado para estar vivendo aquilo. Estava procurando uma causa, né? Mas não tinha. Porque quando a gente está se deparando com um problema assim, a primeira coisa que a gente quer é encontrar um motivo para a gente estar vivendo aquilo. E eu perguntava, Senhor, onde foi que eu errei para estar vivendo isso? Porque tudo estava indicando que era um câncer. Depois que eu fiz a biópsia, o negócio começou a crescer e doer. A dor do câncer é uma dor muito ruim. Parece que tem algo comendo sua carne. Essa é a sensação que tem. E aí, eu me lembro que quando Deus falou isso comigo, eu me acalmei. Ele falou comigo, calma, eu não livrei Daniel da cova, eu livrei na cova. Porque se eu livro da cova, não tinha milagre para contar. Então, eu posso não te livrar do câncer, mas eu vou te livrar no câncer. Foi a palavra que Deus deu para mim, diretamente para mim. A partir daquele momento, eu fui tomada de uma paz, que a palavra de Deus diz que excede todo entendimento. Essa paz. E aí eu me acalmei, e aí logo em seguida veio o diagnóstico. Então, teve um porquê, até na demora, né? Foi preparando cada momento, né? Até pra gente... Deus, ele é muito lindo, né? Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe que se você recebesse esse diagnóstico um pouco antes,
você talvez não teria ali o sustento necessário, né? Exatamente. Caramba. E como é que você agiu? Recebeu o diagnóstico? Qual foi a sua maneira de agir? O que você fez? Já estava em paz, né? Mas como Eu é já que foi? estava preparada, porque eu já sabia que era. No fundo, eu já sabia que era desde o início. E aí, fui para quimioterapia, fiz 12 sessões de quimioterapia branca, aí caiu o cabelo, tinha um cabelão aqui embaixo. Chegou a ficar... Eu cortei meu cabelo primeiro curtinho. aqui para fazer minha peruca, do meu próprio cabelo. Aí caiu o cabelo, foram 12 sessões, só que nesse período que eu estava fazendo a quimio, também tinha uma campanha lá em casa. Então eu fazia a quimioterapia toda sexta, se eu não me engano, e todo domingo ia meu pastor e uma amiga, a Ingrid, lá em casa orar. Que legal. E a Ingrid, ela colocava a mão sobre o tumor, né? E eles declaravam ali cura. E eu lembro que na terceira sessão de quimio já não sentia mais caroço. Aí quando eu fui para a consulta, o médico falou assim, e aí, como é que tá? Eu falei, então, doutor, não apalpo mais nada. Ele ficou assustado, falou que aquilo não era normal e que era muito bom. Aí, quando terminou a quimio, fui para o médico, fiz os exames, mas realmente não acusava mais os tumores, não tinha mais o câncer. Aí o mastologista falou, vamos fazer a cirurgia, né? Porque a gente precisa ter certeza se não tem mais nada, se não tem resquício de doença aí. Aí fizemos, foi para estudo, realmente não tinha mais câncer nenhum, que eles chamam de resposta patológica completa, né? Não tem nenhum resquício, e a gente né? sabe que é milagre. Porque a medicina sempre tenta explicar as coisas, né? E para a medicina, um diagnóstico de câncer localizado, ele tem uma probabilidade de cura, né? Descoberto inicialmente e tudo mais, tem uma probabilidade de cura hoje. Então, assim, o meu laudo é resposta patológica completa. Isso terminei em 2019, fiz cirurgia, fiz a rádio para cumprir protocolo. Aí, enfim, passei por aquele processo e depois disso, perguntei para Deus, e agora? O que eu vou fazer? E aí Deus falou, você vai testemunhar. E depois começou a surgir no meu coração o desejo de promover conscientização, de ajudar pessoas com a minha história. Aí que nasceu o Projeto Levante? Foi quando nasceu o Projeto Levante. Hoje o pessoal chama de ONG Levante, mas a gente, assim, eu não consegui chegar no nível de regularizar, de montar a sede. Tem todo um caminho, né? Hoje o projeto está engavetado. Mas é um projeto que queima no meu coração. É o que me faz sentir plena, de verdade. E o que gira em torno desse projeto? Ele é voltado para pessoas que têm também, passaram por isso, que passam por isso? O objetivo principal é promover conscientização, porque o que a gente quer é que as pessoas não tenham câncer, né? Então, eu promovi vários eventos de 2020, final de 2021 até 2023. Acho que em 2024 eu ainda fiz um evento de Janeiro Branco. Eu fazia eventos do Outubro Rosa, fazia campanhas no Instagram, para poder promover conscientização. A ideia principal é essa, promover a conscientização. Alimentação, atividade física, cuidado com a saúde mental, que é muito importante, né? Principalmente o câncer de mama está muito atrelado às emoções, comprovado cientificamente. Então, a ideia principal era essa, mas também de assistenciar pessoas com câncer. Entendi. Qualquer tipo de câncer. Passar pelo processo, mas com todo acompanhamento ali, né? Isso. De acordo com a necessidade da pessoa. A gente assistenciou gente com peruca, a gente assistenciou pessoas com fraldas, produtos paliativos, né? Luva, fralda. Perdemos muita gente nesse meio tempo, muito difícil. Deve ser. Mas a gente tem que estar... Mas aí até para você estar num trabalho como esse, você precisa ter uma estrutura diferente, né? Então, acho que quem passou por isso, né? Quem superou isso, acredito, né? Que tem esse conforto de Deus para poder confortar essas pessoas, né? A gente sente, não tem como não sentir, porque a gente acaba se apegando. Quando você assistencia, ainda mais no meu caso, as pessoas queriam estar comigo. Então, não era uma assistência que eu podia mandar alguém lá para fazer. A pessoa queria estar comigo por eu ter uma história de superação daquele câncer. Então, é como se as pessoas me vissem e fosse uma esperança para elas. Olha, Suelen venceu, o cabelo dela cresceu, olha como é que ela está saudável, ela está bem. Então, assim, durante 4 anos eu fiz esse trabalho
com rifas, vendendo rifa. Eu vendi aí 300 números de rifa. Fazia na praticamente igreja também? sozinha Fazia também. Na igreja. E nesse período você também louvava na igreja? Ou Sim. Estava em paralelo? Você tinha parado em algum momento? Não, sempre continuei cantando, testemunhando, pregando nas igrejas, contando testemunho, né? Inclusive, cheguei aí até fora do estado. Então, assim, eu nunca parei o ministério. E vou falar a ONG, né? A ONG Levante, ela é um complemento do meu ministério. É o que queima no meu coração. Tenho muito amor por esse projeto. É um projeto muito bonito. Tem um projeto de sede, de tudo, passo a passo para fazer, mas eu precisei engavetar em 2024, né? Porque, por conta de que em 2023 fui diagnosticada novamente. Eu estava para receber alta da oncologia, já tinha passado da zona de perigo para retorno do câncer, né? E fui diagnosticada novamente com um novo tumor. Tanto que no meu laudo, eu até carrego meu laudo, eu trouxe meu laudo. Eu carrego meu laudo porque as pessoas não acreditam que eu tenho diagnóstico. Sim. Quando as pessoas olham para mim, elas acham que eu não tenho nada. Você não tem os que eu não tenho esse diagnóstico. Os sintomas. Tem a aparência de uma pessoa com o diagnóstico que tem, né? Caramba. E aí eu sempre ando com o meu laudo. Lá no meu laudo está tumor primário, né? Só que dessa vez com metástase. Metástase na pleura, que é a camada que envolve o pulmão, né? Não chegou a atingir o meu pulmão diretamente, mas atingiu a pleura. Então, assim, quando eu fui diagnosticada novamente, foi um baque para mim, porque eu estava fazendo tudo certo. Sim. E eu estava para fazer a plástica, a cirurgia da retirada da mama direita e reconstrução das duas, porque eu fui diagnosticada com mutação genética. Já ouviu falar sobre isso? Não. A mutação é a mutação de BRCA1 e 2. É um teste que se faz para diagnosticar se a pessoa tem mutação para desenvolver câncer de mama e colo do útero. Eu fiz esse teste, que é um teste genético, deu positivo. Por conta dessa mutação, eu fui diagnosticada novamente, né? É uma predisposição do organismo para desenvolver câncer. Caramba. Então, assim, tem todo um cuidado e tem o protocolo que a medicina segue, que foi o que eles fizeram com aquela atriz Angelina Jolie. Sim. Limpeza da mama, que na época, eu lembro que teve um monte de meme, que ela... Angelina Jolie tirou os dentes para não ter cárie. Sim. Aí fizeram a foto dela banguela, meme. Sim. Porque as pessoas não entendem que é um protocolo médico para quem tem a mutação. Sim. Né? E você está nesse protocolo? Você não, então... Está em tratamento? Nesse caso, depois que veio o diagnóstico em metástase, eu passei a ser paliativa. A médica deu a notícia para a gente de que eu já não tinha mais possibilidade de cura para mim e que meu tratamento seria para prolongamento de vida. Sim. E foi um baque para a gente, né? Eu e meu esposo, a gente ficou sem chão. E eu falando com Deus, eu falei, meu Deus, como isso agora? E tudo aquilo que o Senhor falou para mim, todas as promessas. Só que quando eu fiquei abatida com essa palavra da médica, eu falei, mas e cirurgia? Vou fazer cirurgia? Porque a gente fica tentando buscar, né, as coisas. E ela, não tem cirurgia. Não tem. Como se fosse assim, não tem nada, só fazer a quimioterapia para te manter viva. E receber essa palavra foi assim um baque pra gente. Eu lembro que a gente chorava. Eu só chorava. E aí liguei pro meu pastor, e aí ele me ouviu. E no final ele falou assim, filha, tudo isso que você me falou que a médica disse, para mim não muda em nada. Porque no dia 6 de dezembro de 2023, você recebeu uma palavra. E de fato, eu fui por uma cruzada de milagres com o Randy Clark, lá no Centro de Convenções da Quadrangular, no dia 6 de dezembro de 2023. E lá Deus usou uma pessoa de outra nação, tinha tradutora. Porque quando Deus quer falar com a gente algo muito íntimo, ele sabe como fazer, né? E eu tenho muita resistência com revelação. Porque quando minha mãe estava doente, pelo menos umas 4 pessoas falaram que ela podia ir no médico, ela estava curada, e ela não estava. Minha mãe faleceu. Então, eu tenho resistência. Deus sabe que eu tenho uma resistência muito grande com negócio de revelação. Não é que eu duvido das pessoas. Eu sei que Deus fala, eu sei que existem profetas, eu sei que existem profetisas, pessoas sérias de Deus. Mas eu tenho uma certa resistência. Tem que saber entender se aquilo é para você mesmo, está no momento certo. Exatamente. Aí, Deus usou uma pessoa de outra nação. Eu só dei a seguinte informação. Eu venci um câncer em 2019 e agora estou aguardando o resultado de uma biópsia
de uma investigação de um outro possível câncer. Foi a informação que eu dei. Sim. Ali a mulher começou a orar, a tradutora traduzindo a oração, e do nada ela começou a falar assim, arranca todo medo, arranca todo medo. De fato, eu estava com muito medo. E você sentiu que isso foi acontecendo? E aí ela falou assim, Deus me mostrava algo hereditário, mãe e irmã. Aí eu desabei, né? Aí ela falou assim, né? Mas Deus manda te dizer para você não ter medo, porque a maldição foi quebrada e os médicos não vão entender. Você recebeu isso e, de fato, você entendeu que era para você, né? Aí eu falei, eu não recebi a cura, eu fui lá para sair de lá sem um caroço no meu seio, Sim. né? Só que eu vi um monte de gente sendo curada da coluna. Foi um menininho com a gente da minha igreja, que ele tinha um problema renal, que ele não conseguia urinar. Acho que ele usava sonda, se eu não me engano. Eu não sei explicar direitinho a situação dele, não, mas acho que era isso mesmo. Ele tinha que usar sonda, ele tinha uma série de coisas que ele tinha que fazer e o menino se urinou todo lá. Então, aquela Sueli que antigamente não acreditava em milagres, né? Ele estava vivendo e vendo milagres, né? Vendo, mas e eu? É. Né? Eu queria que aquilo sumisse, eu apalpava e estava o caroço ali. E Deus falava comigo assim, eu não vou fazer desse jeito, do jeito que você quer. Eu não vou fazer desse jeito. E eu falava, está repreendido toda incredulidade, porque a gente acha que é coisa Sim. da nossa cabeça. Só que Deus liberou uma palavra para mim. Quando eu falei com o pastor sobre o meu diagnóstico de paliativa, ele lembrou disso. Ele falou, no dia 6 de dezembro você recebeu uma palavra do céu para a sua vida. Ele falou, então agora você tem 2 palavras. A do céu, a que Deus liberou para você, e a que a sua médica liberou para você. Qual você vai ficar, né? Você e o Tiago vão ter que escolher sobre qual palavra vocês vão caminhar. Eu sempre usei o termo estou debaixo de uma palavra. Sim. Ele me ensinou que, na verdade, a gente caminha sobre a palavra, que é o que dá base para a gente caminhar. Sim. Sim. E, de fato, a gente escolheu isso. Sim. Eu fiz quimioterapia, fiquei careca de novo, quase morri com a primeira quimio vermelha, internei em fevereiro de 2024. Se for no meu Instagram, tem tudo lá. Sim. Eu internei cheia de ferida no corpo, minha boca toda... Tá lá no seu Instagram todo esse processo? Uhum. Minha boca toda estourada, eu não conseguia falar, não conseguia comer. Internei muito ruim, eu pensei que eu ia morrer. Na verdade, eu sei que a ideia do Satanás era... Mas está aqui, vivíssima, contando esse testemunho. Ô, Sueli, eu sei que com toda essa história que você tem aqui, a gente poderia fazer uns 3 programas, porque vai pensando nos detalhes, em tudo que em tudo que você viveu, tudo que aconteceu. Mas eu queria aproveitar esse gancho aqui, né, de tudo que você passou e hoje está aqui para contar que você, de fato, a sua vida é um milagre. Vou pedir para você deixar um recado para quem talvez está nos assistindo e está passando por uma perda, está sofrendo por algum diagnóstico e talvez está achando que não exista mais milagres, né? Qual é o recado que você deixaria para essa pessoa? Então, para você que talvez esteja enfrentando aí um diagnóstico de algo tão pesado como um câncer ou alguma outra doença que seja considerada incurável para a medicina, ou qualquer outra situação, porque não existe só enfermidade de coisas impossíveis, né? Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus ele tem prazer em operar milagres. Eu tenho toda essa história, né, de sofrimento, de luta, de dificuldade, porém hoje o Senhor tem me feito viver tudo aquilo que a medicina dizia que não era possível. Hoje eu estou há 4 meses sem quimioterapia. A palavra que a médica tinha liberado para mim era que eu nunca iria parar de fazer químio, porque se eu parasse, a doença voltava a crescer e se espalhava. Então, hoje eu estou 4 meses sem quimioterapia, corpo limpo e estou gerando uma vida. Eu estou grávida de 3 meses, para a glória de Deus. Então, assim, a medicação que eu fiz durante 2 anos, considerada esterilizante, e eu estou gerando uma vida. Um cenário onde tudo apontava para a morte, o Senhor está me permitindo gerar a vida. Então, assim, eu quero te dizer o seguinte, por mais que esteja difícil, por mais que pareça impossível, eu sei que no processo não é fácil a gente suportar. Tem horas que a gente quer desistir, tem horas que a gente questiona, pergunta para Deus o que está acontecendo, o que a gente vai fazer, mas se mantenha firme,
creia, mesmo que talvez Deus não tenha liberado uma palavra para você como Ele liberou para mim no dia 6 de dezembro de 2023, a palavra de Deus tem muitos textos que falam sobre cura, que falam sobre milagres, sobre impossível. Se agarre na palavra de Deus, mantenha-se firme, tenha fé, porque Deus ele é fiel para realizar o impossível. Perfeito, Sueli, obrigado. Foi um prazer conhecer um pouco da sua história. O teu Instagram passou aqui na tela para a galera conhecer um pouco, né, de tudo que você viveu. Te agradeço e deixo aqui a porta aberta para você voltar outras vezes, tá bom? Obrigado, Sueli. Obrigado você de casa. Foi um imenso prazer estar aqui juntamente com você em mais um Nossa Night. Eu te espero toda quinta-feira, às 21 horas aqui. Um grande abraço e tchau. We'll be right back.